Tá, vou baixar aqui. Tá abrindo. Vou compartilhar aqui. E como você tem hora, a gente pode começar logo e o pessoal vai entrando, vai vendo, tá? Jonas, pode começar. Jonas? Tá. Jonas, vamos. Bom dia, Bom dia. estão me ouvindo? Sim, Show. Desculpa aí pelo área da apresentação, que como eu comecei a trabalhar, pedi para o professor flexibilizar o horário aí para minha apresentação. Peço desculpa aí. Então, vou falar do ativismo dos CEOs e benefícios para as marcas, ou seja, suas respectivas empresas, no caso. Pode passar, pessoal. A introdução. Quando falamos de empresas, pensávamos logo em produtos e serviços, certo? Porém, hoje em dia as pessoas querem algo a mais. Estou falando de ativismo. Então, o que é o ativismo? É você se posicionar sobre determinado tema ou assunto, como por exemplo uma empresa falar sobre a pandemia ou tipo o que está fazendo para ajudar sobre essa na pandemia e tudo mais, ou então sobre sei lá um pronunciamento do presidente, aí de repente o que a empresa acha daquilo que o presidente falou e tudo mais. Isso é o ativismo, é você se pronunciar sobre questões que estão acontecendo no mundo, entendeu? Pode passar, professor. Mais tempo dedicado ao ativismo. Os resultados mostram que as marcas estão dedicando mais tempo aos posicionamentos políticos de seus executivos-chefes. Para 59% dos respondentes, suas empresas têm investido energia adicional na escolha dos momentos em que o CEO deve ou não se expressar sobre uma questão sensível. Talvez você tá falando que as empresas estão cada dia se dedicando mais o seu tempo ao ativismo. Talvez você pense, mas as empresas não estariam deixando de investir
tempo em determinada tarefa, sabe? Melhoria de produto, alguma coisa relacionada. Eu digo pra você, não. Por quê? Porque uma empresa não é só de produtos, sabe? Tipo, produtos ou serviços. Vai bem além disso. É, no artigo, tem uma citação que eles falam assim: se por um lado os indivíduos pagam mais e se abrem para um vínculo duradouro com as marcas preocupadas em criar um laço com eles, por outro o preço é bem alto. É preciso posicionar-se o tempo todo. Ou seja, se o consumidor pô, corre atrás de trabalhar, de ganhar o dinheiro dele para comprar o seu produto, o seu serviço, e quer criar vínculos com a marca e tal, por exemplo, uma de roupa, quer falar, pô, vista Nike, só vista Nike, olha o meu vínculo com a Nike e tudo mais. Por outro lado, é preciso a empresa se posicionar, sabe? O esforço da empresa é esse, criar um bom produto, como sempre, né? E posicionar-se. Esse é um preço bem alto que você precisa dedicar seu tempo, precisa não só pensar nos produtos, mas também dedicar seu tempo a isso também. E você é falado lá no título, mais tempo dedicado ao ativismo. Pode passar, professor. Impacto positivo e de longo prazo. Então, uma pesquisa feita, cerca de 60% dos profissionais de marketing e comunicação são favoráveis à exposição pública dos CEOs. Além de ter esse apoio dos profissionais de marketing e comunicação, que são que expõem, são eles que expõem a sua empresa, tudo que a sua empresa faz, sair nas revistas e tudo mais, são eles que expõem, sabe? Então, ele já tem esse apoio, o ativismo já tem esse apoio de 60% dos profissionais, ou seja, eles veem isso como uma coisa favorável. Ou seja, isso já cria uma imagem boa para sua empresa. Por isso que cada vez mais as empresas estão dedicando mais o seu tempo. E além de você ter esse apoio é, dos profissionais que expõem a sua empresa, depois que você vai lá e se expõe lá ao público falando sobre algum tema, você experimenta esse efeito a longo prazo. Porém, como em qualquer situação, você pode ser prejudicado, que, pô, dependendo de como você falar, da forma que você falar, possa ser que as pessoas não vejam com bons olhos, sabe? Você pode ser criticado e o marketing e a comunicação pode cair em cima de você, pode acabar te atrapalhando um pouco. Então você tem que ser bem sábio no que você vai falar, sobre o assunto que você vai falar e tudo mais. Não, pessoal, faltou um. Acho que não coloquei, faltou um, mas coloquei mesmo que eu tinha salvado ele. Eu acabei esquecendo. Mas se Mas quiser, pode falar. eu vou falar sobre o último slide. O título é Um Guia de Comunicação e Marketing para os CEOs ativistas. É como se fosse um guia para você trabalhar esse teu ativismo, sabe? Ativismo dos CEOs. E eu botei alguns tópicos, como cultura é importante. Você, na cultura, você precisa estar atento com o sentimento em questões sociais do seu público interno, ou seja, dos seus funcionários. Quando você for se pronunciar, você tem que estar atento ao sentimento dos seus funcionários em relação àquele assunto, sabe? Porque, vamos por um exemplo aqui, por exemplo, a maioria dos seus funcionários mora em favela. Desculpa. Vamos supor, a maioria dos funcionários mora em comunidade. E, pô, e quem mora em comunidade, ou quem já morou, sabe que a polícia na comunidade ela é muito opressora, sabe? Ela pode ser vista como bons olhos na rua, mas dentro da comunidade ela não é vista como bons olhos, porque ela é muito opressora, pô, são muitos inocentes mortos e tudo mais. Aí vamos supor que a polícia faz uma operação lá, pô, prende não sei quantos traficantes, mata não sei quantos traficantes, mas também mata, tipo, alguns inocentes. E aí, para mídia, essas pessoas não são inocentes, sabe? São traficantes também, mas quem tá na comunidade, quem vive lá, sabe quem é e quem não é, sabe quem tá no crime e quem não tá. Mas para a polícia, para eles não se queimarem, eles botam como se tivesse. Quem tá aqui fora não vai saber que o cara lá era inocente. Não vai saber, vai achar que também estava envolvido.
e aí vai lá, sua empresa vai lá e fala, e se pronuncia sobre isso, aí fala, poxa lá, parabéns à polícia, não sei o quê. E aí seus funcionários vão ficar, sabe, satisfeitos com esse pronunciamento seu, porque eles sabem da realidade, pô, e sente e tudo mais. Então, por isso é muito importante você estar atento aos sentimentos do seu público interno, sabe, dos seus funcionários. O segundo tópico é alinhamento com a marca. Você deve manifestar sua opinião de acordo com a missão, a visão e os valores da sua empresa. Isso é alinhar a sua exposição lá, junto com a visão, valores e missão da sua empresa. Você tem que sempre estar alinhado a isso. Você não pode pronunciar sobre uma coisa que é contrária aos valores da sua empresa. Uhum. Terceiro tópico é. Tô? Preparo. Preparo é essencial. Você deve estar atento e preparar-se para responder a qualquer pergunta, a qualquer questão, porque a mídia ela sempre vem com uma pergunta, uma questão às pessoas, e você tem que sempre estar preparado e antenado, ou seja, a par dos assuntos, para você não ser pego de surpresa quando alguma coisa acontecer e chegar um questionamento e tudo mais. Ou seja, você tem que sempre estar preparado. E o último tópico é a questão global e local. Embora a grande parte dos ativismos emergentes, pô, seja lá no, é o que mais falado, né? Na verdade, uma pesquisa mostra que a grande parte se concentra na China e no Reino Unido, mas a grande maioria das empresas falam mais lá dos Estados Unidos. Mas nós temos que estar atento também às questões locais também. Por isso que fala questão global e local. Não só estar atento às questões que acontecem lá fora, Reino Unido, China. Lógico que, pô, são assuntos que sempre são falados muito no mundo inteiro, mas também não devemos esquecer as questões aqui, no nosso país, do Brasil, porque aqui também tem muitas questões que precisam ser pronunciadas e que podem ser exploradas pela sua empresa e talvez os CEOs não se atentam para isso. E é esse meu trabalho. Parabéns, Jonas. Obrigado pela apresentação. É, assim, se você precisar de sair, pode sair. Eu sei que você está no trabalho, tem uma brechinha aí. A gente vai comentar um Não pouco aqui. dá Tá, pra ficar até mais 10 e meia. tá, beleza. Uma coisa que eu acho muito legal que esse artigo traz é da importância do CEO se expor, né? E a gente vê que isso cada vez mais faz sentido. A gente já conversou sobre assuntos, a gente acabou de falar sobre a importância da cultura organizacional, né, a importância da cultura não tóxica, né, como que o gestor consegue trabalhar com isso. A gente já trabalhou com a consciência ambiental, né, e aí a gente pode relacionar com a consciência social também. E hoje, mais do que nunca, a gente percebe mais CEOs se mostrando, né, mais CEOs se posicionando. Queria perguntar à turma o que vocês acham dessa postura dos CEOs. Vocês acham que vale a pena o CEO se expor, expor sua opinião, ou é melhor tomar cuidado e não falar nada, não ser um ativista, ou um ativista político, um ativista social? Diga, Mayara. Então, professor, eu acho que, assim, dependendo da estratégia do CEO, ela deve ser feita com muita responsabilidade e com muito estudo, sabe? Por Uhum. exemplo, a pessoa para ser ativista, ela tem que ter embasamento nas coisas que ela está falando. Qualquer um, até mesmo se não fosse CEO. Você quer falar algo sobre política ou sobre o país que a gente vive, ou expressar sua opinião, né, diante do público, é interessante você ter base no que você está falando. E assim, eu vejo uma pessoa no local, né, naquela posição de empresas e tudo mais, assim, para mim, eu não sei se é interessante.
a pessoa ter um lado, né, específico. Na verdade, todo mundo tem, só que expor isso. Não sei se é interessante para a empresa, porque talvez pode ser que afaste algum certo tipo de público, que não que esse público tenha repulsa, né, referente a isso. Por exemplo, Uhum. o diretor é esquerdista, ou então o diretor é direitista. Ele vai ficar, não sei o que, sei lá. Então, eu acho que tem que ter muita, muita responsabilidade e ter total noção se é isso mesmo que quer. Na minha visão, não é interessante. Tá. A gente volta aí. Jonas, você queria falar? Então, professor, puxa, essa é uma questão muito delicada, sabe? Porque é por isso que no artigo fala que cada vez estão dedicando mais tempo a isso, sabe? Porque isso, para você tomar para você fazer uma declaração sobre algum tema, sobre algum assunto, você tem que pensar em muitas coisas, sabe? Não é só no assunto e no que você pensa sobre aquele assunto. Você tem que pensar em relação ao CEO, claro. Você tem que pensar nos seus clientes, você tem que pensar nos seus funcionários, o que eles pensam. Eu tenho aconteceu um negócio que eu tô me lembrando aqui do Nego do Borel. Nego do Borel. Eu tenho muitos amigos homossexuais por causa do vôlei e tal. Tenho muitos amigos homossexuais. E eles estavam falando comigo que, tipo, um amigo meu, né, tava deixando de consumir consumir as coisas do Nego do Borel porque ele tinha feito um pronunciamento que, tipo, na visão dele, atingia os homossexuais. Ou seja, para você ter noção do que você pode gerar, do desastre que você pode fazer quando você faz um pronunciamento sem você estar pensando no que você vai falar, sem você planejar o que você vai falar, sabe? Então Uhum. é uma questão muito delicada que você deve ter muita dedicação e tempo mesmo para você realizar aquele pronunciamento. E aí, quem concorda, quem discorda? A gente já viu alguns casos, assim, realmente isso pode causar um problema, né? O ativismo, principalmente se for um ativismo político, hã? Al- alguém está me ouvindo? Eu tô. Tá. Mayara tá sem ouvir. Foi, Mayara? Tenta reconectar. Beleza, tá. A gente já viu algumas situações de quando a pessoa tem um ativismo político e que isso acaba trazendo uma complicação para a empresa. Não sei se vocês lembram, no início das eleições passadas, e durante todo o processo, rolou um ativismo muito forte de algumas empresas. Eu lembro de uma empresa que a gente não tem a loja aqui no Rio, mas se chama Havana, ou Avan, alguma coisa assim. É uma loja de tipo uma C&A da vida, que vende de tudo. Vende mais roupa, mas tem outros produtos também. E aí o cara se posicionou super a favor do Bolsonaro e ele começou a fazer pressão para os próprios funcionários votarem no Bolsonaro e meio que até ameaçando demitir quem não votasse nele. Assim, isso chega ao nível do absurdo, né? Hoje, na época da pandemia, a gente percebe algumas empresas também fazendo caquinha, digamos assim. A Madeiro, não sei se vocês viram a história. Primeiro, o dono da Madeiro falou que não ia precisar demitir ninguém, que ia segurar as pontas e que eles tinham grana suficiente para manter todo mundo. Na semana seguinte, demitiu 30% dos funcionários. Aí falaram que não ia aumentar o preço, aumentaram o preço. Minimizou o número de mortes pelo Covid. Cara, o impacto disso para a empresa é gigantesco. Assim, hoje, por acaso, passou na minha timeline uma propaganda da Madeiro e várias pessoas nos comentários falando: nós não vamos esquecer do que vocês falaram.
nós não vamos esquecer, isso é horrível, não sei o quê, blá blá blá. Cara, é uma situação complicada. Então eu acho que assim, o posicionamento é importante, mas ele tem que ser um posicionamento cuidadoso. E obviamente não adianta o posicionamento do CEO ser bem definido se isso não passa para a empresa, né? Eu acho que a cultura organizacional acaba se conectando muito com o perfil do CEO. Então, se você tiver um CEO que, o cara se preocupa com o social, faz projetos de inclusão e tudo mais, porra, show, maravilhoso, vai ser ótimo. Se a gente tem um CEO que se preocupa com o meio ambiente, que faz reinvestimento e busca limpar as pegadas deles, né? Então busca tentar restaurar um pouco do meio ambiente que ele porventura devasta sendo utilizando, né, no serviço dele, produto dele. Acho que faz sentido, né? Sem dúvida, Mayara, acarreta muita responsabilidade. Eu acho que assim, o ativismo que esse artigo quis trazer é mais o ativismo positivo, né, de trazer questões sociais à tona e mostrar que você entende aquelas questões sociais, questões ambientais, e aí eu acho muito válido. Eu acho muito válido, porque hoje em dia as empresas não, as pessoas estão cada vez mais polarizadas, né, e a gente está muito frágil em vários sentidos. Então, se uma empresa que você costuma comprar se posiciona a favor do que você defende, você vai ter um carinho maior por aquela empresa. Se mostra contra, se faz um discurso fervoroso, você vai ser contra aquela empresa e você toma decisões de deixar de consumir ou de continuar consumindo. Então a gente está num momento muito propício para isso. A gente não compra mais qualquer coisa. A gente hoje pensa 2, 3 vezes antes de efetivamente fazer uma compra, principalmente se as compras forem caras, né? Se for uma coisa barata, comprar batata. Pô, batata você vai comprar em qualquer lugar, comprar pelo preço mais barato. Agora, quando você for ter um consumo de um produto específico, de uma marca, você pensa qual é a marca e o que aquela marca traz para você de benefício, né? Muito além do benefício financeiro, do benefício de tecnologia em si, você pensa no benefício da sua imagem também. Diga, Mayara. Sobre isso, professor, que você falou, Uhum. do consumismo, né, de pessoas que deixam de consumir, justamente também por essas causas, a gente tem que pensar que nós temos pessoas extremistas dos dois lados, né? Sim, Tanto da direita, como você falou que o presidente ou CEO, não estou recordando direito, ameaçou demitir as pessoas, quanto da esquerda também, tipo. sim, sim. Então, Assim, então, tudo isso a gente tem que botar na balança, né? sim, é porque hoje a gente está muito conectado. Como é que eu vou dizer? A gente associa muito o ativismo ao ativismo político dessa dualidade que a gente está vivendo. Ou é Bolsonaro ou é esquerda, né? Isso, aham. E não é bem assim, né? A gente tem várias formas de posicionamento, inclusive político, né? Você pode fazer declarações políticas, você pode fazer o seu posicionamento político sem falar sobre política, né? Defender as Uhum. mesmas coisas que um grupo ou outro defende, por exemplo. Vou compartilhar com vocês aqui a notícia só para vocês verem. O cara, a fala dele, né? Não podemos parar por causa de 5 ou 7 mil pessoas que vão morrer, diz dono do Madeiro. Olha que, assim, desculpa a palavra, mas que imbecil, né, para o cara falar isso. Que ele não Sim, isso queria deu uma aderir à polêmica. pandemia. Aí todo mundo comentando, ó, pessoal, acho que todo mundo deveria fazer um boicote. Ninguém compra mais nada no Madeiro. Dinheiro nenhum vale a vida de uma pessoa. Isso é muito errado e é capaz de o nosso querido presidente apoiar as palavras dele. Ó, corta já da sua vida aquele sanduíche caro desse restaurante fascista.
Vamos desenhar. Se o dono do Madeiro faltar ao serviço, sai hambúrguer? Sai. Se o dono dos girafas faltar ao serviço, sai prato? Sai. Se o velho da Havan ficar longe das lojas por 3 meses, para de vender? Não. Então, quem é que faz o negócio girar? Respeitem os trabalhadores. Olha, assim, isso é importante, né? Então, às vezes um CEO ele pode ajudar muito a empresa, né? Trazendo, imagina o CEO como a figura máxima daquela empresa, trazendo à tona para todo mundo algo que ele acredita e aquilo dali sendo perpassado por todos os setores da empresa, virando cultura organizacional. Maravilhoso. Agora, o cara faz uma cagada dessa, prejudica bastante a imagem da empresa, né? Me desculpe, mas ele é um animal, professor. Sim. O cara podia, pô, mano, ter um pronunciamento muito mais inteligente, Sim. uma coisa mais eufêmica e, pô, sem Ele, denegrir a imagem, faz sim, isso. Sem ele noção, né? poderia falar, olha, sabe, entendemos que a situação é complicada, mas nosso serviço precisa continuar para continuarmos oferecendo o melhor sanduíche possível para nossos clientes. Pronto, né? Não falava, não se metia onde não devia. Aí falou uma besteira dessa, aí o povo cai em cima. Aí, Com certeza ele vai ter diferença nos resultados, com professor, com certeza, certeza. com certeza. Assim, é porque a gente não faz essa análise, mas duvido que a página dele já não tenha diminuído bastante o número de curtidas. Eu mesmo, vendo hoje, eu, porra, entrei na página, vi que tinha curtido e discuti. Não duvido que outras pessoas não tenham feito a mesma coisa. Tirando os milhares de comentários de pessoa caindo em cima do cara. É brabo. Então, Carol, eu acho que sobre qualquer assunto é válido, só que você tem que saber falar, né? Eu acho assim, político, né, o posicionamento político é o mais complicado de você ter, porque você polariza, você vai para um lado ou para o outro. Mas posicionamento quanto ao meio ambiente, quanto questões sociais, você está consciente do que está acontecendo na pandemia e tal, porra, isso é super válido. Só melhora a imagem da empresa. Eu não sei se vocês viram, a logo do McDonald's já houve uma mudança nela em algumas propagandas para mostrar como se fossem braços. O M não se encostava, na verdade, né? Que o M é encostado e parece que eles separaram para fazer jus à pandemia. O Mercado Livre também mudou a logo deles, são dois braços, para mostrar que as pessoas não estão mais de mãos dadas, mas de braços. Então, assim, tem muita empresa se posicionando de forma sutil. E aí, quando você tem um CEO que compra a ideia da empresa e tem ali uma questão interna dele, política, social, isso só agrega valor para a empresa. Né? A gente até chegou a fazer um texto, fazer um seminário justamente sobre como a gente contratava pessoas meio que duais, né? Que teria um duplo benefício para a empresa. O cara ele é um bom, sei lá, funcionário de marketing, um bom gestor de marketing e também trabalha com, sei lá, em creches para crianças abandonadas. Aí você traz essa questão política junto com o funcionário para dentro da empresa. Se isso se torna generalizado na empresa, olha a mudança que ela pode proporcionar para aquela sociedade. Então, acho isso importante, a gente vai conectando uma coisa com a outra. E aí, pessoal, mais alguém quer comentar? Não? Então tá bom. Jonas, parabéns. Até a próxima. Bruna, vou pedir para você e para o Jonas, para a Isa também, né? Isa, o seu grupo decidiu o quê? Vai precisar de reunião ou não? Não, professor. Tá, beleza. Qualquer coisa, entre em contato então.
Tá. E a gente faz a reunião agora do grupo da Maiara, da Raquel. Tá bom, pessoal? Obrigado novamente, Jonas.